Galera, bem-vindo ao canal Matiguisa. Eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos dar sequência à primeira aula de porcentagem no canal. Assistam aí a parte 1 da aula de porcentagem e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com aumentos e descontos em relação à porcentagem. Só para a gente lembrar, na primeira aula a gente estava trabalhando com o cálculo da porcentagem, então se você tinha lá 30% de R$200, o que isso significava? Como você calculava isso? Você tinha que fazer a fração 30%, lembrando que 30% é uma notação. Estou trabalhando agora com a linguagem da matemática da fração de R$200. Podia fazer lá o corte dos zeros aqui e ia chegar com o resultado, era R$60. Agora, a gente vai trabalhar com a ideia da porcentagem ser uma medida relativa. Então, olha esse primeiro exemplo. Um comerciante compra um produto diretamente na fábrica e o revende com um lucro de 10%. Em uma semana de liquidações, resolveu oferecer um desconto de 10% nesse mesmo produto. Esse comerciante teve lucro, prejuízo ou ficou na mesma? Então, observem que ele vende com um lucro de 10%. E em seguida ele dá um desconto de 10%. Muitos de vocês vão achar que na verdade ele ficou na mesma, mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim que vai funcionar quando a gente estiver trabalhando com a porcentagem, justamente por ela ser relativa aí dependendo do valor. Eu vou resolver esse exemplo de duas formas. Primeiro, utilizando um valor fixo, que eu acho que fica um pouco mais fácil, depois eu vou falar quando que a gente pode usar isso, e vou resolver isso daqui usando uma forma mais algébrica, que funcionaria em qualquer situação. Então, pensando numa forma mais fixa aí, de um valor que seria mais prático, vamos falar que o valor na fábrica aí é R$100. Então, nós estamos trabalhando aí com o valor inicial de R$100. Como ele teve um lucro de 10%, então ele teve 10% de R$100. Nem vou precisar fazer a conta aqui, já sei que o lucro dele é de R$10 e ele vende esse produto pelo valor de R$110. Agora vem a ideia da matemática, que é a questão da porcentagem ser relativa. Quando ele dá o desconto vai ser em cima do valor de venda dele. Então, eu estou fazendo 10% de R$110. Esse vai ser o desconto. Se a gente calcular lá 10% de R$100, R$110, vou fazer aqui a simplificação e vou chegar em R$11. Então, o desconto dele foi de R$11. Bom, ele comprava o valor por R$100. Vendia por 110 e agora eu acabei de dar um desconto de R$11. O valor que ele vendeu foi de R$99. Em relação ao valor da compra, ele teve um prejuízo de R$1. Como a gente está trabalhando em relação a R$100, ele teve um prejuízo de 1%. Tá vendo? Muita gente achou que fosse ficar na mesma, mas aí a questão da relatividade da porcentagem, quando você está calculando 10% de 100 não é a mesma coisa que calcular 10% de 110. Tem que tomar cuidado com esse tipo de exercício. Toda vez que um exercício, aí uma dica importante, toda vez que o exercício propor para você uma porcentagem em cima de uma porcentagem, sem colocar nenhum valor numérico além da porcentagem, pode assumir que o valor é R$100, pode trabalhar em cima do 100, que fica mais fácil, e resolver qualquer exercício desse tipo. Se não for R$100, aí você vai precisar trabalhar isso daí de uma maneira mais algébrica. Então vamos colocar aqui que o valor da fábrica agora é X reais. Eu não conheço esse X reais, mas vou trabalhar em cima da notação de porcentagem na forma decimal. Então, o lucro vai ser 10%
desses x reais aí, dx reais. Ou seja, vai ser isso daqui, 0,10x. Lembrando da forma de escrever. Lembrando da forma de escrever porcentagem como um número decimal, 10% de x. Então, a venda desse produto, ela vai ser esse valor x mais esses 10% de x, que vai resultar em 1,10x, ok? Quando eu der o desconto que ele preveu lá na liquidação, eu vou estar fazendo 10% de 1,10 de x, certo? Ou seja, se eu estiver trabalhando com a linguagem decimal, eu estou fazendo 10% de 1,10 de x. Isso daqui vai dar 0,11x. Então, se eu pegar o preço de venda e tirar o desconto, eu vou chegar em 0,99 de x. O valor inicial lá na fábrica era x, eu acabei de vender o meu produto por 0,99 de x, portanto, ele teve 1% de prejuízo, seja lá qual for o valor que ele pagou na fábrica pelo produto. Ok? É muito importante essa ideia de trabalhar da forma algébrica com a porcentagem, porque ela exige disso em muitos dos exercícios. Olha esse exercício aí, caiu num concurso da VUNESP. Em um concurso, 35% dos candidatos inscritos foram eliminados na primeira etapa. Na segunda etapa, 40% dos candidatos restantes foram eliminados. Do total de candidatos inscritos nesse concurso, foram eliminados nas duas primeiras etapas, ao todo. Então, observe o seguinte. Ele não deu nenhum valor numérico que fosse diferente da porcentagem aí. Então, vamos assumir que inicialmente eu tinha 100 candidatos. Eu tinha 100 candidatos. 35 dos 100 candidatos inscritos. 35% desses candidatos foram eliminados na primeira etapa. Então, na primeira etapa aí, eu já posso colocar que foram eliminados 35 candidatos. Sem medo aí, já dá certo de fazer o cálculo direto porque está usando 100. Na segunda etapa, ele diz aí no nosso enunciado que 40% dos candidatos restantes. Então, já vamos colocar aqui, ó, se 35 foram eliminados, restou 65. E aí eu estou fazendo 40% dos restantes. Então, 40% de 65. Montando aí a nossa porcentagem, 40% de 65 eu vou chegar em 26 candidatos. Ó, pode cortar o zero aí. Aí, 4 vezes os 65 vai dar os 260. Dividido por 10, eu cheguei em 26 candidatos que foram eliminados na segunda etapa. Do total dos candidatos inscritos, quantos foram eliminados nas duas primeiras etapas? Tem, da primeira etapa, 35 candidatos, mais os 26 da segunda etapa. Então, esse vai ser o total de candidatos eliminados, num total de 61 candidatos. Isso dá para a gente a alternativa D. Ok? Bom, existem outros tipos de problemas que vão envolver esse tipo de cálculo. Depois a gente trabalha numa videoaula mais especificamente para resolver esses exercícios de concurso, de vestibular que caem isso daí. Qualquer dúvida, manda para a gente no Facebook, se inscrevam no canal, deixem o like aí no vídeo, compartilhem e valeu!